Lará, lará, lará. Bom dia, dia 30 de maio, começando mais um Despertando com Dharma. Bom dia, Isis. A Isis acorda com o Dharma, o Mauro também. Como é que tá aí, Mauro? Como é que foram o final de semana, gente? Oi, Fabiola Colombo. Como foram de final de semana? Esse final de semana eu não falei contigo, né, Fabiola? Só falamos no sábado, eu acho. De manhã. Bom dia, Tânia. Ana Tereza, como vai? Essa é a Majur, com detalhe. A Majur declarou que se inspirou na Lineker para cantar. Foi uma revolução. Bom dia, Rosali. Bom dia, Ângela. Olha só isso. Essa voz, a voz no sentido da periferia que está vindo, é maravilhosa. Hein, Diego? Conhece a Majur? Massa, né? Bom dia, Rosana. Bom dia, Juliane. Como vão? E a Majur se inspirou então na Lineker, né? Com uma voz assim. E a Lineker vai tocar agora sexta, sábado, em Porto Alegre, e nós vamos assistir, não posso perder. Viu, Diego? Sábado vamos a Porto Alegre, eu, a Bela, a Carolina e o Lucas assistir Lineker. Ah, já pensou? Lá no Araújo Viana. Adoro. Bom dia então ao povo todo aí da manhã do Despertando com Dharma e com música. É isso aí, uma elegância, imponência. Tanto a Majur quanto a Lineker, né? A Lineker tem uma voz surpreendente, né? Carolina. Então tá, gente. Vamos começar a segunda-feira, começar a semana, começar com essa disposição para o Dharma, porque tem muita coisa. Tem vários mundos nas 10 direções, segundo Vimalakirti. E aí, pá, showzaço, né? Tu viu? Eu contei pra ele, Carolina, que nós vamos no show da Lineker esse final de semana agora. Sábado, dia 3, né? Vai ser uma loucura. Então, notícias da paróquia. Quais são as notícias? Hoje à noite nós temos o encontro da turma da comunidade, que a gente está lendo esse livro aqui, A Arte da Meditação, Matthieu Ricard. Tá estudando, tá indo devagarinho. E a pergunta que eu fiz a semana passada, é sexta o show, tá? A pergunta que eu fiz a semana passada pro pessoal foi: qual é a motivação correta? Qual é a motivação que te leva a praticar? Ou a estudar? E aí era pro pessoal pensar e me responder hoje à noite. Então quem quiser responder, entra na comunidade hoje, vamos estudar um pouquinho. Bom dia, Sinara. Quem não está na comunidade e quiser entrar e discutir, essa discussão acontece toda segunda-feira à noite, pelo Meet, eu mando o link, e aí a gente fala, muitas vezes a gente não consegue nem ler 2 frases, o livro a gente já entra numa discussão, as pessoas têm dúvida, e a gente entra numa discussão sobre meditação, sobre budismo, sobre a vida, e a gente vai indo. Amanhã, terça, tem meditação presencial aqui, 19h15, e quarta, 7h15 da manhã. Quem quiser participar, venha, ok? É isso, né? Para essa semana é isso, tá, viu? Tá levinha, tá tranquila. Quarta-noite eu vou fazer uma fala, mas aí é num bairro que eu fui convidado. Vou começar a trabalhar nos bairros com líderes da comunidade. Mas é outra coisa, depois eu conto para vocês. Então a gente está lendo aqui A Infinita Jornada da Consciência, editora Bodh Gaya, com o mestre Enio Burgos. Vamos começar? Todo mundo preparou o cafezinho? Tá todo mundo pronto aí? Alguém quer contar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Aproveita aí. Rosali. Ah, tá aqui, né? Página 94. Vou voltar um pequeno 2 frases ali. É sempre importante salientar que a prática é infalível. Levará o indivíduo à meta, à liberação. Os antigos mestres asseveram
que cometemos apenas 2 erros graves na infinita jornada da consciência. Bom dia, Fred. Que são jamais iniciarmos a prática. Olha, e desistirmos da prática antes de chegarmos ao fim. Então, olha só, vou repetir. Vejam como é que é essa coisa, né? Os antigos mestres asseveram que cometemos apenas 2 grandes erros graves na infinita jornada da consciência, que são jamais iniciar a prática ou desistir da prática antes de chegar ao fim. As pessoas que alcançam esse estágio ainda estão sob o domínio, sob as garras das emoções aflitivas, apego, aversão, indiferença, orgulho, inveja, ciúmes, etc. Conforme descritas no livro Medicina Interior, a Medicina do Coração e da Mente, que foi a palestra dele, né? Então, nós estamos aqui só para lembrar que é na parte dos estágios não praticantes em processo de liberação. São pessoas que se deram conta que tem algo mais, mas ainda não estão praticando, mas buscam, começam a ficar atentos, atentas, né? São os praticantes que estão atentos. Não sabem exatamente o que está acontecendo, mas buscam. Contudo, já são capazes de reconhecer e se identificar em seu interior uma parcela de tais poderosas energias de hábito. Ainda não são capazes de discerni-las em extensão e em sutilidade, porém, já as reconhecem aqui e ali, especialmente quando elas atacam em crises de descontrole. Quando tem um surto. A impermanência, gente, escutem o que eu vou falar. Prestem atenção. A impermanência se revela no surto. Pensem sobre isso. Já é um grande avanço, uma vez que anteriormente isso gera algo indetectável às pessoas comuns. Então, quando tu tem um surto, muitas vezes tem um surto, as pessoas têm surto e simplesmente dizem, mas eu sou assim mesmo, eu faço e digo mesmo, aquelas coisas, né? Aquelas pessoas que foram criadas na psicologia da década de 70, 80, tem que botar para fora, não tem que botar para fora nada. Tem que cuidar o que tu diz, que tu pode machucar as pessoas. E, bom dia, Alcione. O que acontece é que essas pessoas, algumas têm um surto, se dão conta que aquilo ali tem algo mais e que elas podem interromper isso. E esse é o momento em que a gente começa a ter um pouco de consciência, né, Patrícia Bilhar? Bom dia. As pessoas aqui já são capazes de perceber que suas mentes, além de serem determinantes e divagam com quase constância, determinantes na criação do próprio sofrimento e felicidade, distraem-se e divagam com quase constância. Se no nível anterior as pessoas comuns, lembram das pessoas comuns, não eram capazes de sequer detectar que suas mentes estavam distantes e mesmo ausentes do corpo, esvoaçando para o passado e futuro, nesse estágio, veja se vocês se identificam, elas já o percebem, porém tal percepção ainda é eventual e fortuita. Nesse estágio, gente, da pessoa que ela acende uma luzinha, ela começa a ouvir o Dharma aqui de manhã, nunca ouviu falar sobre o budismo, a meditação, aí começa a ouvir, ela já acende uma luz assim. Ela começa a entender o que são os elementos condicionados, o que vai condicionando a sua vida. Bom dia, Adriana. Ela começa a entender esse conceito e percebe que tudo é condicionado. Só que nesse estágio, prestem atenção mesmo, para quem está na prática aí, só que nesse estágio de prática, a pessoa ainda não consegue identificar totalmente os condicionamentos, aquilo que faz se aprisionar na vida. Tá? Que está aprisionando a tua vida, tornando a tua vida sólida. E nesse estágio, então, a pessoa não consegue entender isso. E quando ela começa a praticar, vem um outro problema. Ela começa a querer eliminar todos os condicionamentos, ou seja, todas as coisas que são emoções aflitivas e que fazem ela sofrer. Ela quer eliminar tudo. Não se trata disso. Não se trata de eliminar os condicionamentos. Se trata de poder ter escolhas. Meditação é para podermos ter escolhas. Entenderam? Então eu escolho não reagir ao condicionamento. É muito diferente de eliminar o condicionamento. Então eu escolho não reagir ao condicionamento.
Esse é o estágio do praticante, mas é bem mais adiante. Não está ainda presente aqui, portanto, o grau de consciência que gera a energia de entrega à prática, o que fará o indivíduo entrar em constante estado de presença, ou seja, mente, corpo e coração sempre juntos no momento presente. Outro aspecto importante é emergir nesse estágio. Entenderam? Levanta a mãozinha aí, vamos lá, vamos começar a acordar, gente. Segunda-feira, né? Toda semana esse negócio acontece. Segunda e segunda, né? Começa tudo de novo. Até porque nunca terminou, né? Outro aspecto importante a emergir nesse estágio é a compreensão de que ao invés de empregarmos todos os nossos esforços e energias tentando mudar o mundo que nos cerca, é mais producente e efetivo e de menor dispêndio energético empregarmos nossos esforços na mudança interior. O maior e melhor presente que podemos oferecer a nós mesmos, a este mundo e a esta vida é a qualidade do nosso estado de presença e, sobretudo, o nosso autoaprimoramento. Se nos tornarmos um pouco melhores, somente por nossa causa, o mundo já será um lugar melhor. Isso não é espiritualidade, é matemática, né, Ana Teresa? É matemática isso aí, Mauro. Também podemos observar nesse estágio os primeiros lampejos interiores de que o maior bem que podemos alcançar enquanto aqui vivemos talvez não seja material. As pessoas iniciam a dar um valor superior ao que é imaterial, e em particular ao maior grau de consciência, lucidez e sanidade que possam alcançar através de algum meio ou método. Vemos o desejo de agir mais consciente e coerentemente, avançando o interesse, a curiosidade em relação à própria capacidade de compreensão acerca de si mesmo, do mundo e dos fenômenos. Bom dia, Márcia. Eu estou estudando os sutras do Vimalakirti de novo, que eu estudei há muitos anos atrás e retomei os estudos. Então, lendo isso sobre os estágios de consciência, capacidade de compreensão acerca de si mesmo. Então, o Vimalakirti foi um leigo. Na época do Buda, ele não estava junto do monastério, junto da floresta com o Buda, ele estava no comércio, estava lá, um comerciante rico. E ele atinge a realização de um Buda, mesmo estando no comércio, mesmo estando no meio do mundo mundano, assim, né? Do samsara total, assim, as ganhas, no mundo dos fenômenos. E aí, estudar o Sutra do Vimalakirti é um soco no estômago, assim. De novo, mais uma vez tu leva um soco no estômago, porque daí tu compreende o quanto nós temos que praticar ainda para atingir esses estágios de consciência, assim, como ele atingiu. É muito impressionante. No nível anterior, o mundo, as dificuldades, os problemas vinham de fora. Atacavam, no nível anterior, né? Atacavam e, portanto, eram os inimigos das pessoas. Neste nível, né, no nível anterior da pessoa comum, as coisas de fora é que faziam a pessoa modificar seu estado de condicionamento. Neste nível, a escuridão da própria ignorância é o maior obstáculo ou obscurecimento, o verdadeiro inimigo a ser vencido e superado. Esta é uma profunda revolução na visão, cujos desdobramentos podem transformar as pessoas e, consequentemente, a sociedade e o planeta. Infelizmente, o número de pessoas a atingir este grau de consciência é ainda desprezível e necessita ampliar-se consideravelmente. Então, tu vê... Ele está falando aqui que é o segundo nível, a pessoa saindo do comum, é dar-se conta, a pessoa nem está praticando ainda. Ela nem está agindo no mundo com estado de consciência, ela apenas se ligou, pelo menos quando ela se liga, ela para de causar mal, tanto mal assim, a si e aos outros. Mas ainda é desprezível. Vocês viram? É assustador isso. Vemos aqui algo bastante distinto e também ao mesmo tempo bom, porque tem pessoas despertando. Vemos aqui algo bastante distinto do que havia anteriormente, ou seja, manifesta-se o desejo de investir em algo imaterial e não palpável, como, por exemplo, em viver alguma causa ligada à espiritualidade ou ao cultivo mental, o treinamento da mente.
Quem acha que tá... Tem gente que está chegando nova aí e tal. Quem acha que está nesse ponto agora, assim, que se deu conta? Ou que se deu conta há menos de 2 anos, 1 ano, 2 anos, que percebeu que tinha algo mais aí? Pode falar, isso é normal. Porque na verdade depois tem vários estágios, tu vai se dando conta nos estágios que tu tá. Tu sempre vai achar que tá no estágio de começo. Neste sentido, também pode se manifestar a intensa capacidade de sonhar voltada para a realização de objetivos não mundanos. Esta é mais uma revolução que se apresenta nesse estágio, mas que ainda tem elementos contaminantes sutis internos que, em geral, continuam envolvendo a busca por reconhecimento pessoal, carência ou mesmo a ação da energia de hábito apegada ao desapego. Bom dia, Luciane. De qualquer maneira, vemos aqui os primórdios de uma nova consciência, a qual poderá desabrochar mais adiante. Independente da idoneidade ou pureza dos sonhos que possam surgir, independente do grau da capacidade de sonhar, vemos a concretização, a materialização, o nascimento físico de incontáveis propostas com esse propósito mais sutil. Bom dia, Maria. Igrejas, templos, centros, escolas, academias, salas, ecovilas, enfim, há uma infinidade de diferentes propostas que visam servir o próximo de modo não meramente econômico e material. Vemos a capacidade de sonhar aplicada a sonhos não completamente mundanos. É um avanço parcial, mas é um avanço. Bom dia, nega. As pessoas nesse estágio ainda não superaram o pensamento dual. Dentro, fora, baixo, alto, entende? Pensamento dual. Qualquer coisa que se diga sobre pensamento dual é dual. Sobretudo as projeções dualistas que são lançadas sobre a realidade e que as faz ver tudo distorcidamente. Assim, ainda são tomadas pela intelecção errônea, vendo aparências falsas, ilusórias, como se fossem verdadeiras. Enxergam tudo a partir de extremos opostos relativos, certo e errado, superior e inferior, direito e sinistro, esquerda e direita, maior e menor, bem e mal, e aí vai indo. Como se tais qualificações fossem pertencentes ao mundo em si mesmo e não uma projeção das suas próprias mentes. Vocês entendem que isso não existe? Vocês conseguem entender? Mas de verdade mesmo. De verdade. Pensem sobre isso. Não existe alto, baixo, errado, certo, superior, inferior, esquerda, direita. Isso são manifestações, projeções que a gente faz no mundo. Né? Olha para o mundo. É sempre relativo. E a gente se coloca numa posição sólida, substancial, cria substancialidade. Se colocando do lado tal ou do lado... Né? Não existe isso. E no momento que a gente percebe essa dualidade, a nossa mente se transforma. E essa transformação da mente? Eu tenho que olhar além dessas aparências de dualidade. Elas não conseguem discernir que tudo aquilo que são capazes de enxergar não diz respeito ao mundo real, mas sim aponta para um infinito acúmulo de marcas e registros que dão sentido ao que elas veem fora. Ou seja, elas vão projetando tudo aquilo e aí faz sentido naquela posição. Bom dia, Mari. Aí faz sentido naquela posição a gente olhar o mundo com dualidade. E os objetos e as coisas e as filosofias e as religiões, as possibilidades fora estão nos levando assim como uma correnteza. Esse é o mundo dual. O mundo é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E depois que tu acorda, tu te sente até envergonhado. Como é que eu fiz isso? Mas que são elementos interiores fortemente ligados a experiências prévias que tiveram em suas vidas. O mundo que observam é uma projeção interior. Mas como a gente repete isso, né? Podemos encontrar neste segundo nível os primeiros indícios de uma noção. A pessoa fica com noção. Ainda incipiente acerca da vacuidade. Então, a vacuidade, nesse caso, no sentido que elas... Olha, você vai falar aqui.
Não. No sentido de que as coisas não são... que todas as coisas são dependentes uma das outras. Não há nada que não seja dependente de alguma coisa. Manifestam-se as primeiras inquirições e reflexões a respeito, mas são pensamentos trôpegos, sem a base de conteúdo e introspecção necessária, sobretudo sem a concorrência de uma suficiente meditação analítica, a fim de que aflore na pessoa uma visão positiva em relação ao tema da vacuidade. Então, nas aulas presenciais que eu dou aqui, gente, aqui na Arquitetura da Mente, na sala aqui na biblioteca, a gente vai muito além de uma meditação utilitarista, como tem se dado por aí. E que, no meu ponto de vista, é um engodo. Por quê? Porque a meditação utilitarista é aquela que vai dizer assim, vem aqui uma vez por mês, ou pratique uma meditação X, só para tu te sentir bem. E a pessoa se sente bem, mas a gente se sente bem tomando café. Tu te sente bem tomando um chá de cacau. Agora a gente tem feito chá de cacau, a gente está com a casca do cacau. E a gente faz um chazinho da casca do cacau. Pai, dá um cheiro na casa. Só o cheiro já é sentir-se bem. Não tem nenhuma diferença do estado que tu vai atingir ao cheirar um chá de cacau. Bom dia, Jaquimelo Brau. Dessas meditações que estão sendo feitas por aí. Mas Jefferson, tu está julgando? Porque é um perigo. Porque as pessoas vão ali, se sentem bem e acham que aquilo, bom dia, Carla, acha que aquilo é meditação. Aquilo não é meditação. Aquilo é só um chá de cacau. Tu te sente bem e tá tudo bem. Aí tu sai pro mundo. A meditação, ela é muito além disso. Muito além disso. E aqui, quando ele fala em meditação analítica, é o que a gente estuda também. Tem a meditação silenciosa e a meditação analítica, né, pessoal que está fazendo aí. E se tu não olhar para a meditação dessa forma, de forma analítica, em que é estudado todos os elementos que compõem as nossas emoções e tudo mais, não vai adiantar nada. Só vai ter a fragrância do chá de cacau e sentir-se bem. E aí que passa o cheiro, tu volta a te sentir da mesma forma que tu estava. Não caiam nessas coisas, gente. Não caiam nisso. O primeiro olhar para a vacuidade costuma ser negativo, pois as primeiras noções desse tópico são incompletas e aos primeiros ouvintes ele parece entrar em linha de choque direto com o apego ao eu e a separatividade, germens por demais inculcados nas pessoas comuns. Por que eu insisto nisso? Vocês veem assim, vou dizer, às vezes pode estar ácido quando fala isso. Porque veja bem, a gente está estudando aqui pessoas comuns, agora a gente estudou as pessoas que não estão praticando, mas se deram conta, são essas pessoas que buscam as meditações. E aí tem os aproveitadores, que eles olham para essas pessoas que estão buscando e aplicam esse tipo de coisa. Entenderam? São aproveitadores. São pessoas que estão gerando uns méritos negativos absurdos assim, para si. Então quando eu faço isso, não é para que as pessoas venham aqui, não precisa vir aqui. É para justamente que essas pessoas que estão se aproveitando não gerem mais méritos negativos. É uma ação irada, para que essas pessoas toquem e não façam isso. Então é para o bem dessas pessoas. Não é para o mal dessas pessoas. Não é para elas ficarem sem as pessoas irem lá. Porque pega as pessoas que estão não iniciando, são não iniciantes, é nesse estágio, e aí despertam e vão para o primeiro lugar que elas ouvem. Assim, né? Nesse primeiro lugar, elas se sentem bem. Então elas dizem, e é isso. E a pessoa vai enganando elas assim nesse sentido. Pois é, gente, isso é errado. Não façam isso, não caiam nessa. Segunda-feira e ele já está ácido. Não sem razão, os grandes mestres costumam iniciar o ensino sobre a vacuidade pelo interessante tópico da inseparabilidade, induzindo a compreensão e a aceitação no ouvinte, que culminará com a dupla vacuidade, tanto dos seres quanto dos fenômenos. Aqui, então, isso aqui é complexo, não vou entrar nisso. Enfim, não será totalmente possível nesse estágio, olha só, o entendimento pleno e profundo, sobretudo a corporificação da vacuidade pelo indivíduo, mas esses elementos já se fazem presente, ainda que de modo bastante inconsciente.
Então vamos parar por aqui, porque daí agora que ele continua, vamos fazer uma prática. Entenderam? Para vocês está tranquilo, né? Que tá todo mundo aí já tá entendendo o que é a prática. A gente tem que ter cuidado. Vamos fazer uma práticazinha de estabilização. Não é meditação. A gente vai estabilizar. Para começar a nossa semana, começar a nossa segunda, de forma positiva. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca. Façam mais uma inspiração e soltem completamente o corpo agora, desde que o corpo relaxe. Essa primeira etapa é relaxamento. Observe como está o corpo de vocês nessa segunda-feira, início da semana. E vá relaxando, vá dando comandos que ele se descontraia completamente. Mas realmente dê os comandos e sinta o corpo distensionando. Sinta os ombros, o pescoço. Solte as pernas. Solte o abdômen. E ao soltar, perceba que a sua respiração já começa a ficar mais tranquila. Cada vez mais tranquila. Vai se fundindo com a sua respiração, sem mudá-la, apenas observando o teu peito inchando, expandindo, quando o ar entra, o abdômen contraindo quando o ar sai naturalmente. Vá se entregando a esse estado de fluxo da respiração por alguns segundos. Entre nesse fluxo. Perceba que se você conseguiu entrar nesse fluxo por alguns segundos, 2, 3, 1 segundo, nesse estágio é o início da meditação. Onde você irá observar a sua mente de forma natural. Vá mais fundo. Cada vez que surgir um pensamento, volte a observar esse fluxo, até que você seja esse fluxo.
Chegará um ponto em que você não estará mais observando a própria respiração. Chegará um ponto em que você não ouvirá mais, não sentirá mais cheiros, gosto. Seus pensamentos irão cessar, a sua relação com os pensamentos irão cessar. E é nesse estágio que você deve permanecer. Quem vai seguir a prática de meditação e já pratica mais tempo, quando ultrapassar esse estágio e surgir alguma luz ou qualquer objeto mental, siga esse próximo objeto. Esqueça da respiração, certo? Fica a dica. Que os méritos desse nosso encontro e da nossa prática se expandam e toquem a todos, e que nós possamos tornar um caminho iluminado. Uma boa segunda, expandam a prática, treinem a prática, para que a gente consiga ter um estado de consciência melhor. Boa semana para todo mundo, gente. Tá bem? Quem quiser participar da presencial amanhã, terça-feira à noite, tem aulinha, certo? E hoje à noite tem encontro da comunidade, 19h15. Quem quiser avisa aí que a gente coloca no grupo do WhatsApp. Boa semana.